Então, nesse momento, vamos serenar os nossos pensamentos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a Jesus, nosso querido Mestre, irmão maior, pela vida, pela oportunidade de estarmos nesse planeta maravilhoso, cheia de natureza, esse sol maravilhoso que nos aquece todos os dias, a chuva que limpa a atmosfera e nos dá água renovada para o nosso bem-estar, os alimentos que toda essa natureza nos fornece. Agradecemos por toda a intuição dos nossos bons amigos espirituais, nosso querido anjo de guarda, nossos espíritos que nos acompanham, nossos espíritos amigos, familiares, que velam por nós. Pela nossa casa espírita, que nos auxilia, que é um ponto de encontro de encarnados e desencarnados. Muito obrigado pela oportunidade de troca de conhecimentos. Obrigado, Senhor, pela intuição que cada um de nós temos. Agradecemos a Ivone Pereira pela mediunidade que trouxe esse livro maravilhoso. Ao nosso irmão Camilo, que trocou as suas experiências, que religiu as suas experiências, de modo que a gente possa aprender. Muito obrigado, Senhor, a todos. Pedimos que ilumine a cada um de nós, em especial as pessoas que estão em direção de comando, os governadores, prefeitos, presidentes, de cada um das regiões dos países desse planeta, que passa por essa transição planetária, benéfica a todos nós. Muito obrigado, Mestre, que intua a cada um de nós nesse texto maravilhoso e graças ao bom Deus. Fica aí. Muito bem. O Evangelho foi aberto no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Humildade. Muito bem. Na semana passada, a gente acabou encerrando um capítulo do livro. E no dia de hoje a gente vai iniciar um próximo capítulo que chama O Manicômio. É isso mesmo? É. Ok. Todo mundo está vendo aí o texto? Tá pequena a letra. Tá nada, tá ótimo. Tá bom. O Manicômio. Eu vou ler. Ok. Se der algum problema na minha garganta, alguém me substitua. Muito bem. O manicômio. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que tendo dois, serdes lançados no fogo eterno. Jesus Cristo, o Novo Testamento. Não nos furtaremos ao desejo de transcrever
as sensacionais impressões suscitadas ao nosso raciocínio pela segunda visita da série programada pela providência do irmão Teócrito, a bem da nossa instrução, na tarde do dia imediato ao em que visitáramos a torre. Abriram-se de par em par os magníficos portões do manicômio, permitindo-nos passagens como se fôramos personagens gradas. Como tão bem indicava a sua denominação, o manicômio recolhia as individualidades cujo estado mental, excessivamente deprimido pelas repercussões originadas do efeito do suicídio, lhes impossibilitasse a faculdade de raciocinar normalmente. Era o diretor do manicômio, o antigo psiquista natural da velha Índia, berço da sabedoria espiritual da Terra, conhecedor profundo da ciência esotérica da alma humana. Lúcido e experiente, alienista, cujos cabelos nevados a escaparem em torno de alvo turbante afiguravam formosa coroa de louros, comprovando-lhe os méritos adquiridos no tratamento e no devotamento aos seus irmãos infelizes. Seu nome, um nome cristão, adotado após a iniciação na luz redentora do cristianismo, seria João, o mesmo do apóstolo venerando, que lhe desvendara os arcanos radiosos da doutrina imaculada, a que para sempre se devotara desde então. E como o irmão João simplesmente foi que conhecemos essa encantadora personagem sobre cujos ombros pesava a tremenda responsabilidade dos enfermos mais graves de toda a colônia. Suficientemente materializado a fim de melhor permitir-nos compreensão, irmão João acusava tez amorenada, como geralmente a têm os hindus. Grandes olhos percrustadores, fonte ampla e inteligente, cabelos completamente encanecidos e estatura elevada. Ao dedo anelar da sinistra esmeralda, que indicava sua qualidade de médico, assim como ao alto do turbante, pois em verdade não víramos ainda um só daqueles sábios iniciados que se não trajasse com as mesmas particularidades apresentadas pelos demais companheiros, exceção feita dos sacerdotes, que preferiam conservar a alva sacerdotal, atendendo às injunções circunstanciais. Então, aí dá uma pausa aí, Ângela. A gente sabe que esse grupo de pessoas, o Camilo Cândido Botelho é um deles, eles são suicidas, né? Cometeram suicídio, passaram pelo Vale dos Suicidas, foram recolhidos nesse hospital e foram tratados. Dependendo da natureza do suicídio e como foi a vida deles, as pessoas saem desse processo mais ou menos equilibrados. Então, o Camilo Botelho e um outro grupo eram um grupo de pessoas melhorzinhas, mais equilibradas. Pessoas que têm uma perturbação maior, né, que não conseguem pensar, raciocinar de maneira mais tranquila, são levados para esses manicômios.
Então, foi proposto, né, para esse grupo que eles visitassem cada um dos departamentos do hospital, compreendessem melhor as leis divinas, para depois eles reencarnarem. Então, todos eles vão reencarnar em breve. Mas antes de reencarnar, antes de voltar, eles vão passar por um estudo em vários departamentos para que eles se tornem preparados para a nova encarnação. Em capítulos anteriores, a gente falou, o livro disse que algumas pessoas iam encarnar mais cedo, mas encarnar numa situação complicada, às vezes com alguma deformidade. Mas esse grupo que o Camilo pertence vão fazer essa excursão, esse estudo, se preparando para a nova encarnação. O que também chama atenção é as pessoas aí, esse médico, né, que tem características hindus, a gente sabe que o nosso perispírito é moldável. Então, ele se apresenta dessa forma, né, de características hindus, porque provavelmente deve ter sido a última encarnação que ele gostou mais. Então, ele se apresenta dessa forma. Cabelos brancos ou cabelo em neve, e assim, com o anel, é assim que ele se apresenta, nada. E a gente acaba se apresentando na forma espiritual, normalmente com a nossa última encarnação. Não precisa ser a última, mas normalmente o mais comum é a gente se apresentar com as aparências da última encarnação. Talvez seja o caso desse médico. Extremamente simpatizados por esta figura veneranda, rodeámo-lo sem mais cerimônias, como se de longa data o conhecêssemos, atraídos pelas esplêndidas vibrações que lhe eram naturais, enquanto ia ele demandando o interior do importante estabelecimento, que comprovávamos rigorosamente montado sobre os reclamos da fraternidade, inspirada no divino amor cristão, assim como as exigências da ciência médico-psíquica. Antes de tratarmos de qualquer assunto interessante, esclareceu gentil e atencioso, deverei certificar-vos de que meus queridos pupilos são inofensivos como entidades anormalizadas pelo sofrimento que são. Alguns existem ainda em estado de alucinação, como outros imersos em prostração impressionante, a requisitarem de nossos cuidados zelos especiais, conforme vereis. Digo, porém, que são inofensivos, tomando por base um louco terreno, pois os meus pobres pupilos não agravariam quem quer que fosse, conscientemente, não agrediriam, não atacariam, como geralmente acontece com os loucos dos manicômios terrenos. Todavia, são portadores dos mais nefandos perigos que só para homens encarnados, mas até para espíritos não ainda imunizados pelas atitudes mentais sadias e viçosas, razão pela qual temos-los separado de vós outros, mantendo-os isolados. Seus deploráveis estados vibratórios, rebaixados a nível superlativo de depressão e inferioridade, são de tal sorte prejudiciais que se aproximarem de um homem encarnado, junto dele permanecendo 24 horas, e se esse homem, ignorante a assuntos psíquicos,
lhe oferecesse analogias mentais, prestando-se à passividade para o domínio das sugestões, poderia suceder que o levassem ao suicídio inconscientes de que o faziam, ou o prostrassem gravemente enfermo, alucinado, mesmo loucos. Junto a uma criança, poderão matá-la de um mal súbito, se o pequenino não tiver ao redor de si alguém que, por disposições naturais, para si atraia tão perniciosas irradiações, ou uma terapêutica espiritual imediata que o salvaguarde do funesto contágio, que no caso será o efeito lógico de uma peste que se propagou. Impressionado, Belarmino perquiriu carregando o senho. Como poderia dar-se um caso melindroso desse irmão João? Como que, então, existisse tais possibilidades sob as vistas da lei sábia do Criador? Como hei de compreendê-las sem prejudicar meu respeito pelas mesmas? O interlocutor esboçou gesto de indefinível amargura e retrucou com sabedoria. A lei da divina providência, meu filho, estatuiu e preconizou o bem, assim o belo, como padrão supremo para a harmonia em todos os setores do universo. Distanciando-se desse magnífico princípio, trilha evolutiva incorruptível, o homem responsabilizar-se-á por toda a desarmonia em que se reconhecer enredado. Tais casos, como os de que tratamos, têm possibilidade de se verificar e são resultantes de infrações cometidas pelos nossos estados de imperfeição, prejuízos desagradáveis e constantes da inferioridade do planeta em que se dão. Como notificar, porém, que não estou afirmando que tais casos sejam frequentes, mas que poderão acontecer, tem mesmo acontecido. E assim acontecerá quando exista semelhança de tendências, afinidades entre as duas partes, ou seja, entre o desencarnado e o encarnado. Quanto à criança ser melindroso e impressionável por excelência, convenhamos que será suscetível de molestar-se por bem insignificantes fatores, bastando não estejam estes concordes com a sua delicada natureza. Não ignoramos, por exemplo, que um susto, uma impressão forte, um sentimento dominante, como a saudade de alguém muito querido, poderão igualmente levá-la a adoecer e abandonar o pequeno fardo carnal. Então, aí está dizendo o seguinte, né? Nós somos seres em evolução. E a gente, com nossas atitudes, com os nossos pensamentos, a gente atrai ao nosso lado encarnados e desencarnados com o mesmo tipo de pensamento, com o mesmo tipo de vibração. Então, no livro do André Luiz, Sexo e Destino, tem lá um senhor que está na sala, no apartamento dele, e está sentado na poltrona, e tem lá dois espíritos. E os espíritos falam, estou com vontade de beber um uísque. Aí ele se aproxima próximo do encarnado e fala, vamos beber uma... Aí o encarnado fala, olha, eu estou com vontade de beber uma coisinha. Aí coloca lá o
no copo e bebe. Aí o outro espírito fala, agora é minha vez. Então o primeiro espírito se afasta e o segundo espírito se aproxima. Vamos lá, toma mais uma. E o cara vai lá, enche o copo e toma mais uma. O encarnado tem problema de vício com a bebida e o desencarnado também. Então, essa obsessão é uma obsessão que é até complicado você curar, porque é uma obsessão que o encarnado gosta da companhia do desencarnado. Eles têm as mesmas afinidades, o mesmo tipo de pensamento, então eles estão afinizados. Então, é uma obsessão? Sim, é uma obsessão. Mas uma obsessão onde se aproximaram pessoas afinizadas. E quando você tem essa afinidade, a carga acaba vindo. Então, está dizendo que um espírito desequilibrado se aproxima de um encarnado e pode induzir pensamentos ruins para esse encarnado. Agora, se você estiver bem equilibrado, tiver um pensamento, um bom pensamento, boas atitudes, o efeito que esse espírito no encarnado vai ser bem menor. Então, digamos o seguinte, um espírito como esse se aproxima de um médium e algumas horas antes da reunião mediúnica, para que vai dar passagem na reunião mediúnica. O médium estando equilibrado, ele pode passar, pode sentir desconforto, pode se sentir um pouquinho incomodado, algumas sensações ruins, mas não a ponto de cometer suicídio, não a ponto de uma depressão profunda. Por isso que os médiuns têm que estar cada vez mais preparados para que, tendo contato da aura do médium com a aura do espírito, o médium doe bons fluidos, mas não receba essa carga negativa com toda a intensidade. É que nem aqueles desenhos, né, de energia para lá e para cá. O médium não tem que captar a energia negativa do espírito. A ideia é que o médium acabe doando energia para esse espírito para ele se equilibrar. Logicamente que é complicado e tudo isso a gente sabe como é que funciona. Mas eu dizendo que o médium vai passar, às vezes, por um desconforto, mas não vai ter o problema que ele está dizendo aí. Então, quanto mais equilibrado tiver o médium, menor é o desconforto que ele vai sentir. Então, por isso a gente tem que ter bons pensamentos, boas atitudes, sendo médium de um tipo ou não, para a gente não passar por esse tipo de problema. Então, ele está dizendo que tudo isso depende do nosso merecimento. Então, a gente tendo boas atitudes, a nossa proteção, a nossa energia é suficiente para a gente não sentir a carga total desse espírito. Certo? A mesma lei sob a contradita da qual aquelas possibilidades poderão subsistir, também facultadas aos homens meios eficazes de defesa. Através da higienização mental, no reajustamento dos sentimentos à prática do verdadeiro bem, assim como no cumprimento do dever,
nas harmoniosas vibrações originadas da comunhão da mente com a luz, que do alto irradia em tons de beneficência para aqueles que a buscam, poderá a individualidade encarnada imunizar-se de tal contágio, assim como o homem se imuniza dos males epidêmicos próprios do físico terrestre, com as substâncias profiláticas apropriadas à organização carnal, isto é, vacinas. Em se tratando de um vírus psíquico, é claro que o antídoto será análogo, harmonizado em energias opostas também psíquicas. Por nossa vez, existindo na lei que orienta a pátria invisível, ordens perenes para que calamidades de tal vulto sejam evitadas o mais possível, todos os esforços empregamos a fim de bem cumpri-las, constituindo dever sagrado para nós o preservarmos os homens em geral e a criança em particular de acidentes dessa natureza. Infelizmente, porém, nem sempre somos compreendidos e auxiliados em nossos intuitos, porquanto os homens se entregam voluntariamente através de atitudes ímpias e completamente desgovernadas a tais possibilidades, as quais, conforme vimos afirmando, conquanto anormais, poderão verificar-se. Para aquele que se deixou vencer pelo assédio da entidade desencarnada, os males daí resultantes serão consequências da invigilância, da inferioridade de costumes e sentimentos, do acervo de atitudes mentais subalternas, do alinhamento da ideia de Deus, em que se prefere estagnar, esquecido de que a ideia de Deus é um manancial imarcessível a fornecer elementos imprescindíveis ao bem-estar, à vitória, em qualquer setor em que se movimente a criatura. Para o causador inconsciente, o mal positivado será o demérito de um ônus a mais, derivado do seu ato de suicídio e cuja responsabilidade irá juntar-se às demais que o sobrecarregam. E não existirá, porventura, meio seguro de prevenir o homem do nefando perigo a que se encontra exposto, como se pisasse ele em terreno falso, solapado por explosivos mortíferos? Interroguei pensativo, entrevendo muitos dramas terrenos cuja causa estaria na exposição que nos faziam. Sim, existem, replicou vivamente o esclarecido doutor. Existem vários meios pelos quais são eles avisados, e até posso mesmo assegurar que o alarme é permanente, incansável, ininterrupto, eterno, e não dirigido a esse ou aquele grupo de cidadãos, apenas à humanidade inteira. Então, ele está dizendo aí que ele explicou aí, né, que como a gente deve proceder para a gente se tornar imune a essas influências. Como ele está dizendo aí nesse último parágrafo, a gente está envolvido no mundo espiritual. Espíritos podem jogar pensamentos na nossa cabeça, espíritos mais perturbados, mas a gente tem um monte de espíritos queridos que nos auxiliam no nosso pensamento, nas nossas atitudes, para que a gente tenha bons pensamentos, boas ações. Então, a proteção existe sempre. Agora, a gente tem o livre-arbítrio de sintonizar com um ou com o outro.
Então, existe toda essa proteção. Então, a gente tem que se trabalhar os nossos pensamentos para que tenha a gente se afinize com os bons espíritos. Agora, imagina que a gente tem um filho. Se a gente isolar o filho totalmente de qualquer problema que exista na vida, esse filho vai amadurecer? Não. Então, a proteção existe, mas isolar totalmente a pessoa, então está isolando a pessoa, o filho, de tudo que pode acontecer. A pessoa não cresce. A criança não vai amadurecer. E, às vezes, tem pais que fazem exatamente isso, isolam totalmente o filho por anos e anos e anos e anos de qualquer coisa do mundo, de vírus, de ações ruins, de tudo. Aí a pessoa não adquire resistência imunológica, não adquire resistência a problemas. Então, em casa, por exemplo, o meu pai tinha um caminhão, e vira e mexe o caminhão fundia. Fundia o motor. Quando fundia o motor, a gente sabia, ó, minha mãe falava, ó, o motor fundiu. Aperte os cintos. O dinheiro entramos na vaca magra. Então, todo mundo da família sabia, ó, a gente tem que pagar essa dívida, vai. Enquanto pagar a dívida, a gente tem que, ó, economizar o máximo. Depois que pagar a dívida, a gente pode voltar à normalidade, nunca de esbanjar. Então, em casa, a gente tinha noção exata dos problemas, os altos e baixos que passava, por exemplo, a vida financeira da família. Às vezes tem pais que falam, não, eu não vou traumatizar meu filho, não, coitadinho, tal. Então, às vezes, os pais estão passando por uma parte dura financeiramente e os filhos não sabem que está passando isso. Eu tenho primos que eu sabia que a família, né, os meus tios, não estavam bem financeiramente e os filhos não sabiam. Isso não é proteger, isso é isolar o filho, e o filho não cresce. Então, quando eles falam, existe toda a proteção é o suficiente para que eles possam pensar e crescer. Mas não é completa para que tenha essas experiências. Logicamente que se a obsessão for tão forte, tão forte, tão forte, a pessoa não consegue pensar, né? Então, você tem a proteção para que a gente consiga crescer, mas tem que ter experiências para a gente desenvolver e evoluir. Ficou claro a ideia ou eu me confundi muito aqui? Os avisos de que carecem os homens para se desviarem não só desse ominoso resultado, como dos demais tormentos que poderão atingi-los durante os ensaios terrenos para o progresso, estão nas advertências da própria consciência de cada um, a qual é o porta-voz da legislatura por que se deverá pautar, esboçando-lhe a prática do dever, como proteção contra todo e qualquer malogro que possa surpreendê-lo na sociedade terrena como na espiritual. Estampam-se nos dispositivos que as crenças e tradições sagradas de todos os povos popularizam através das gerações
assim como se encontram nas resenhas da moral educativa levada ao gênero humano, como aos espíritos pertencentes à Terra, pelo grande mestre Nazareno, a qual, longe de ser fruto do misticismo hiperbólico de um povo apaixonado e fantasista, como presumem os supostos espíritos fortes, é, ao contrário, a norma lógica e viva, cuja aplicação dos atos na vida prática diária virá garantir ao homem a humanidade. Os estados felizes em que há milênios sonha, pelos quais se debate através de lutas incessantes e inglórias, mas para a conquista das quais tem desperdiçado tempo valioso, deixando de abraçar os únicos elementos que o ajudariam na heróica Odisseia, isto é, o respeito às leis que regem o universo e presidem o seu destino, a autorreforma indispensável e dali consequente. E, presentemente, com absoluta eficiência, estão os códigos luminosos da chamada nova revelação que preside nos tempos atuais sobre a Terra, a transformação social que se esboça no mencionado planeta. Facultando franca, eu acho que eu pulei um pedaço, né? Facultando francas relações entre os planos objetivos e invisível, estabelecendo e popularizando a comunhão de ideias entre nós, os espíritos desencarnados e os homens ainda retidos na armadura carnal, a nova revelação instituirá a quantos se interessarem pelos edificantes e magnos assuntos da sua especialidade, assim permitindo aos homens receberem do invisível tudo o que necessitarem realmente, a fim de se fortalecerem para a ciência da vitória. Assim sendo, necessariamente, o homem conhecerá todos os aspectos da vida do invisível que o estado do seu progresso moral e mental permitir. Suas glórias e belezas ser-lhe-ão desvendadas. Os supostos segredos que envolviam a morte em planos indevassáveis são solucionados por fatos clarividentes e elucidativos, assim como os perigos que os cercam, como os que tratamos, os abismos, as calamidades de que poderia ser vítima por parte de habitantes do invisível ainda inferiorizados. Tudo quanto os espíritos têm podido tentar para despertar a atenção dos homens no intuito de instruí-los, advertindo-os no que concerne aos seus destinos espirituais, ha sido tentado através da nova revelação. Mas os homens só atendem de boa mente aos imperativos das paixões. Interessam-lhe tão somente as opiniões pessoais dos gozos do momento. De preferência, atendem à satisfação dos próprios caprichos, embora deprimentes como as exigências do egoísmo gerador de quedas fatais, e por isso mesmo frequentemente se deassudem de tudo que os poderia levantar para Deus, evitando-lhe desgraças e decepções, possibilidades pavorosas como as que acabei de mencionar, pois não será desvirtuando-se diariamente
ao embalo das ruins paixões, que se imunizarão contra uma espécie de males cujo único antídoto se encontra na prática das virtudes reais, como na ascensão mental para os domínios da luz. Fazem-se propositadamente surdos aos apelos do protetor divino que deseja resguardá-los das investidas do qual a sombra do seu evangelho de amor, assim como ao verbo da revelação nova, que em seu nome a todos convoca para a sublime transformação ao advertir. Bom, a gente sabe que todos nós estamos encarnados e Kardec já nos advertiu. Nós somos conduzidos pelo mundo espiritual. Então, a influência dos espíritos sobre nós é muito mais do que a gente imagina. Só que a gente tem nossa consciência, tem nosso conhecimento, tem toda a ajuda de bons espíritos, espíritos amigos, que nos ajudam o tempo todo. Então a gente tem conhecimento. Então a gente tem que abrir nossa mente para que nós escutemos e pratiquemos boas ações. Mas muitas vezes a gente opta por escutar um espírito sensual, um espírito mais interiorizado, um espírito que a gente está mais afinizado do que escutar um guia. Ajuda todos nós temos. Agora, a opção de escutar um conselho ou outro é totalmente nossa. A gente sabe que o governador do planeta é Jesus. Na Terra existe uma parte da população que é cristã, mas existem outras religiões espalhadas no mundo. Agora, Jesus só protege os cristãos? Não, Jesus é governador de todas as pessoas. Jesus encaminha espíritos bondosos que reencarnam em todos os lugares do planeta. Não importa a religião. Então, tem enviados para todos os locais. Tem enviados para todas as religiões. Porque ele quer que todo mundo se salve, todo mundo evolua. Então, vai mandando enviado para lá, para cá, para lá. Agora, a gente prefere escutar quem? Esse ou aquele? A gente prefere escutar um cantor famoso. A gente prefere escutar uma outra pessoa famosa do que escutar uma outra que está falando melhores coisas. Então, a gente tem que saber o que escutar, o que ler. Então, a gente pode pegar um livro, olha só que maravilha, um livro cheio de bobagem. Então, a gente tem que saber, ir lendo, e quanto mais conhecimento a gente vai ter, mais a gente vai conseguir discernir se o que está vindo para a gente tem algum sentido ou não. Às vezes eu escuto as pessoas, ou leio coisas, aí eu falo, mas será que a pessoa está acreditando nisso?
que, para mim, segundo a minha visão, parece esquisito a coisa. Parece estranho. Segundo o meu conhecimento, eu acho que a coisa não está legal. Mas, se a pessoa acha, não, a pessoa acha que é assim. Ok, pode ser que esteja errado, na minha visão. Por isso a gente tem que ler, escutar, assistir palestras e refletir sobre cada um dos assuntos que a gente passa, para ver se tem lógica. Porque a revelação de Jesus e a revelação da doutrina espírita está em constante evolução, né? Jesus é perfeito, mas Jesus, quando veio, ele pôde passar um certo conhecimento, porque a gente não conseguia captar todo o conhecimento. Aí Jesus falou, ó, eu vou te mandar o Consolador, que ele vai explicar coisas que vocês não têm condições de aprender agora. Então veio a doutrina espírita. E constantemente vão vindo novos conhecimentos. O véu vai sendo levantado. Não porque Jesus quer mistério, não tem nada mistério. É que algumas coisas a gente não entende. O próprio livro que a gente está lendo, da Ivone, ele foi escrito numa certa época e foi publicado anos depois, porque a humanidade não estava pronta para esse tipo de livro. Então tem que esperar revelar as coisas à medida que a população esteja pronta para entender. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só falar, tá? Não precisa pedir permissão, não, tá? É, Até homem. quem quer falar? Então, até naquele livro no filme, aliás, do Kardec, né? Quando ele lançou os livros da doutrina, então, praticamente, quase todos os livros foram queimados, né? Principalmente foi na Espanha, né? Eles lançaram os livros na região, ali na Europa, e na Espanha, praticamente, todos os livros foram queimados. Eles não aceitavam, né? Então, teve uma resistência muito grande. Isso naquela época, né? Imagina agora ainda. Até agora ainda existe essa resistência ainda, né? Luiz, se os livros não tivessem sido queimados, talvez a gente não tivesse. O Espiritismo teria demorado muito a chegar no Brasil. Só chegou tão rápido por causa da curiosidade do povo. Que história é essa que tem nesse Exatamente. livro? Por que queimaram? Eu acho que tinha uma coisa interessante, né? Então, aguçar vamos dizer assim, a curiosidade o que será que tinha, né? Então, o povo ficou interessado. Afinal, tem uma coisa interessante, vamos ver que, né? Então, quer dizer, isso aí despertou interesse, né? Então, foi um paliativo, né? Então, foi um negócio que aguçou a curiosidade da população, né? Seria isso. Do que o Sandro falou, que eu achei bem interessante, é que realmente a gente tem livros de tudo, mas tem que ter sempre o crivo da razão. É a primeira coisa do Livro dos Espíritos. Aquilo que não é real tem que ser descartado, né? O que a ciência põe abaixo, tira-se do conhecimento espírita. O que não for real, que for comprovadamente falso, sai dos livros, sai da doutrina espírita. Então, acho que tudo que a gente lê tem que ter razão, crivo da razão. Pede da gente ler de tudo, né? Tem que ler de tudo, mas sempre com discernimento. Eu acredito assim, né? Perfeito. Hoje mesmo eu estava ouvindo, eu gosto de ouvir muito vídeos então eu estava ouvindo, acompanho um cara lá, o nome dele é Eduardo Sabac. Então tinha lá, não dê esmola aos mendigos, né? Eu achei, não, deixa eu
Deixa eu assistir esse vídeo, né? Achei interessante o assunto, né? Aí tem ele, esse rapaz, Eduardo Sabag, e tem um pessoalzinho que trabalham com ele, né? Aí tinha uma mocinha lá que ela até ela era uma ex viciada, né? Ela estava dando o parecer dela, o documentário dela, dizendo assim, não dê esmola aos pobres. Então vocês vão pensar assim, mas por quê, né? Para os pobres não, para os mendigos, né? Os mendigos de rua. Ela não dê. Eu falei assim, vocês vão perguntar por quê, né? Porque eu sou uma pessoa mais indicada para falar, porque eu era uma dependente química. Eu fiquei praticamente, acho que, se não me engano, uns 2, 3 anos como dependente química. E ela, através da doutrina espírita, ela conseguiu se melhorar, conseguiu aprender a doutrina e conseguiu sair desse vício, né? Então, ela mesma fala assim, olha, não dê, porque esse pessoal que pega esse dinheiro, até comida, pega essas marmitas que eles dão, eles pegam e trocam por droga. Então, ela afirmou categoricamente, não dê, porque eu estive lá, eu sei como que é. Eles fazem isso, para dependência deles, dependência química, eles fazem isso, vendem até o alimento deles para conseguir dinheiro para conseguir manter o vício deles, né? Então, Ok, Angela, vamos lá continuar. Aí você achei só legal isso aí. generaliza, Luiz. Do mesmo jeito que tem drogados na rua, tem gente realmente em situação que está lá porque não tem escolha. Bom, vamos deixar esse assunto, não faz parte do assunto agora, senão a gente vai fugir muito do texto de hoje. Tá? Vamos lá, Angela. Fecha o microfone, Luiz. Homem, criatura forjada dos altos radiosos do foco divino. Lembra-te de que és imortal. Pensa em que tudo o que vês, tudo o que apalpas e possuis, as conquistas odiernas em que teu seio fomentam o orgulho, as vaidades que te cortejam o egoísmo, as loucas paixões que te arrasam o caráter, comprometendo-te o futuro, as fictícias glórias mundanas que te embalam e bajulam, as presunções e escravizando-te a materialidade, tudo passará, desaparecendo um dia, destruindo-se aos fogos implacáveis da realidade, mergulhadas que serão no ouvido das coisas insustentáveis que não poderão prevalecer no seio de uma criação perfeita. Mas tu persistirá para sempre. Ficarás de pés para contemplares os deploráveis escombros dos teus próprios enganos, aguardando pavidamente a aurora dos novos sucessos do porvir. Lembra-te de que os mundos que rolam no infinito azul, esses focos de luz e energia que te lenificam as ideias quando à noite, desfrutando o merecido repouso após as lides dioturnas, te abandonas a namorá-los, fulgurando em distâncias impenetráveis. Os planetas longínquos em que diversas paragens siderais do universo ilimitado crescem, progridem e se abrilhantam no carreiro dos milênios, carregando em seus dorsos generosos, outras humanidades, tuas irmãs, em ascensão constante para o eterno distribuidor de vidas, e arrastando-a em sua órbita formosa, pleiades de outras joias, tantas joias do inimitável escrínio do universo. O próprio astro-rei que te viu nascer e renascer tantas vezes sobre a terra, emprestando-te vida, guiando-te e aquecendo teus passos, sorrindo às tuas vitórias de espírito em marcha, revelando por tua saúde,
velando por tua saúde e protegendo-te na noite dos milênios, colaborando contigo nas batalhas dos aprendizados necessários à tua educação de herdeiro divino. Igualmente morrerão para serem substituídos por outros exemplares novos e melhores, que, por sua vez, atingirão idênticos destinos. Tu, no entanto, não passarás. Resistirás à sucessão dos erros como aquele que te criou e te tornou eterno como ele próprio, tornando-te com a essência da vida que é ele mesmo e de cujo seio promanaste. Acautela-te por isso mesmo, ó homem, sendo tu por direitos de filiação fadado à glória divina do seio da eternidade. Não poderás fugir aos serviços da evolução que é imprescindível faças, dos movimentos de ascensão próprios da sua natureza, a fim de atingires a órbita de que descendes. E nesse longo trajeto que te será indispensável, quantas vezes infringires os dispositivos que determinam a harmoniosa escala da tua elevação, tantas sofrerá os efeitos da dissonância que criastes, contrariando a lei a que está sujeito como criatura de um ser perfeito. Cuida de ti enquanto é tempo, enquanto estás a caminho do trajeto normal que te solicita apenas realizações benemerentes. Não vá a Deus, não vá a dor visitar-te, obrigando-te a estágios penosos por negligência tua no cumprimento do dever, forçando-te a luxiviar a consciência com reparações inapeláveis e para aquelas realizações. Aprende com o teu Pai Altíssimo, que tão bem te prendou para a glória do seu reino, o amor e o respeito ao bem, base inconfundível em que te deverás apoiar para atingires a magnífica vitória que és convidado a concretizar em honra de ti mesmo, felicidade que, por lei, é apanágio do teu espírito imortal. Trata, pois, de modelar o teu caráter, abrilhantando de virtudes essa alma que deverá refletir em algum dia da eternidade a imagem e semelhança do teu Criador. Está dizendo aí que nós somos eternos. E temos que pensar dessa forma. Nós somos espíritos e uma parte de nós está encarnado. Essa veste que a gente está usando é perecível. Essa veste vai se desgastando. Mas nós, espíritos, somos eternos. A gente está ora encarnado e ora vivendo no planeta Terra. Mas nós somos espíritos do universo. A gente não começou a nossa evolução nesse planeta. Nós estamos agora, por alguns milênios, encarnando no planeta Terra. Mas cada um de nós começou a nossa encarnação em outros lugares. A gente vai falar, tem ET na Terra. Todos nós somos ETs. Porque todos nós viemos de outro planeta. Ninguém, segundo os livros,
começou a evolução no planeta Terra. Quando a gente estou supondo que a gente veio de Capela. Supondo que a gente veio de Capela. A gente veio de Capela, expulso de Capela. Quando a gente veio de Capela, supondo que a gente veio de Capela, existia na Terra uma população de seres humanos. Mesmo essa população de seres humanos que estavam na Terra antes dos capelinos reencarnarem, não iniciaram a encarnação no planeta Terra como seres humanos. Começaram a encarnação como seres humanos em outros planetas e vieram para cá antes dos capelinos. Assim como nesse momento estão reencarnando na Terra seres de outros planetas, em rumo do mundo de regeneração. E aí no texto diz o seguinte: ninguém nasceu para sofrer. Então, se a gente vai exercer vai viver a nossa vida, e a gente vai aprendendo, dia após dia, enfrentando os desafios. Acontece que, ao longo dos nossos desafios, às vezes a gente comete erros. E os erros, perante a lei, forçam a gente voltar com dores. Então ele diz o seguinte: não vá a dor visitar-se, obrigando-te a estágios penosos. A gente não precisa passar por essa dor forte, não precisa passar pelos estágios penosos. Então, se a gente pensar nessas pessoas que cometeram suicídio, eles cometeram uma coisa grave perante a lei. E para o aprendizado deles, eles vão ter que retornar com algum tipo de dor. Vai ter que retornar com algum estágio penoso. Então, Deus não quer que a gente sofra, quer que a gente aprenda. Se agora eu estou passando por um estágio penoso, vamos aproveitar ao máximo esse estágio penoso, não me revoltando contra Deus, porque, na verdade, fui eu que provoquei esse estágio penoso para mim. E se eu não me revoltar contra Deus e crescer, eu vou superar esse estágio penoso, que é alguns anos, ou uma vida, que são... Quanto a gente vive aqui? 80, 90, 100 anos? Mas o que é 100 anos perante a eternidade? Não é nada. Então a gente tem que pensar, o que é a lei? Vamos procurar seguir a lei de Deus. Vamos procurar seguir e aprender sem precisar passar por esses estágios penosos. Que não é obrigado, a gente não precisa passar por isso. Mas, infelizmente, a gente às vezes é cabeça dura. E às vezes precisa passar por uma dificuldade. Mas, passando por uma dificuldade, vamos passar bem. Né? Aprender por aquele estágio, que faz parte do nosso aprendizado, para que a gente volte numa próxima oportunidade uma situação melhor. Então, é mais ou menos isso que eu entendi do texto aí, da nossa evolução. Para a consecução de tão glorioso alvo, foi-te concedido pelo céu magnânimo o modelo ideal, um instrutor insuperável capaz de guiar-te à culminância do destino que te é reservado,
Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Ama-o, segue-o, imita-o, e alcançará o reino do Pai Altíssimo. Assim fala a revelação nova que os invisíveis proclamam sobre a terra. Quem, no entanto, se dispõe a ouvi-la com reverência, porfiando em aceitar os sublimes convites que o céu, abrindo-se através dela, aos homens dirige, os filhos do infortúnio de preferência, aqueles cujas almas abatidas pelas supremas desilusões do mundo tiveram os corações revivecidos ao influxo das verdades celestes que seus ensinamentos preciosos deixam entrever. Os bondosos idealistas de almas sensíveis e humildes, enamoradas do bem e do belo, os cérebros pensadores, não contaminados de indigestas teorias, filhas de falíveis opiniões pessoais e cujos surtos mentais ultrapassaram as barreiras terrestres, na ânsia incontida e generosa de se afinarem com as harmoniosas vibrações que se irradiam do perfeito. Os grandes poderosos, porém, os mandatários endeusados pelas boas situações terrenas, cujas bolsas bem providas e mesa lauta desafiam preocupações. O caudal imenso que só em si mesmo crê e só a si mesmo adora, porque todos os caprichos poderá comprar, todas as paixões conseguirá regaladamente saciar, refocilando no engodo das ruins alegrias que enganam os sentidos enquanto envenenam a alma. Esses preferem nada disso entender, voltando-se às costas tudo quanto deveria deter-lhe a marcha para o precipício. Até que, com efeito, lá se despenham, não obstante, os reiterados avisos esparsos desde milênios pelo mundo todo, lá se enredam, reduzindo-se a esse deplorável estado. Que quereis verificar? Disse, e adiantando-se, encaminhou-se para um varandim que ditava vistas para extenso pátio, espécie de claustro pitoresco, onde arbustos graciosos dispunham agradavelmente a paisagem limitada. Alguns bancos artísticos enfeitavam as pequenas alamedas, onde vultos tristes e impressionantes de entidades sofredoras que, como nós, haviam sido homens, sentavam-se para em silêncio descansar. Então, ele está dizendo que nós somos eternos e temos que aproveitar o melhor para a nossa evolução e não criar obstáculos para a nossa evolução. Ele está dizendo que, às vezes, cada um de nós, antes de reencarnar, a gente programou nossa vida. E dentro da programação das nossas vidas, a gente sabia, mais ou menos, os obstáculos que cada um de nós teria. Um dos desafios, uma das grandes provações
que uma pessoa pode ter é vir rica. Jesus mesmo disse, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente até discutiu o que é buraco de agulha, não é isso? Existem várias interpretações sobre o buraco da agulha. Uma delas é o seguinte: uma agulha fininha e uma corda grossa feita de pelo de camelo. Essa corda grossa é fácil passar por dentro da agulha? Não. É possível? É. Você tem que desfazer totalmente aquela corda grossa e passar fiozinho por fiozinho. Dá um trabalho danado, mas é possível. Outra interpretação do buraco da agulha era as cidades antigamente eram fortificadas, tinham muros em torno da cidade. E à noite, as portas da cidade eram fechadas. Então, se algum comerciante chegasse durante a noite, o camelo totalmente carregado não passava numa portinha que você abria para passagem de pessoas. Então, o que você tinha que fazer? Descarregar todo o camelo, passar todas as mercadorias, uma a uma, pela portinha, fazer o camelo ajoelhar, fazer um contorcionismo e passar naquela portinha. Ali passava, e você carrega todo o camelo e passava. Então, nas duas situações, é possível o camelo passar pelo buraco da agulha. Aquela portinha chamava buraco de agulha. Mas é complicado, dá trabalho. Então, o texto está dizendo o seguinte: muitas pessoas ricas, famosas, belas, com essas tentações, por exemplo, da riqueza, elas correm um grande risco de não acreditar em Deus. Ela volta, eu sou muito rico, então Deus para mim não importa. Quem é o meu Deus? Eu sou meu Deus. Idolatra o homem. Então, o homem como centro do universo, que é o que o materialismo faz. Coloca o homem no centro do universo. Tira Deus. Tira Deus. Como diz o Haroldo, é o projeto da serpente. A serpente lá da historinha de Adão e Eva, o projeto dela é: tira Deus do centro e coloca o homem como centro. Quando você vem rico, poderoso, famoso, muitas vezes é isso que acontece. Você coloca o o materialismo como centro. E existe uma grande probabilidade de você desviar do seu propósito. Por isso que eu não jogo na loteria, para não ter o risco de ganhar. Imagina se eu ganho na loteria. A probabilidade de eu abandonar o espiritismo, abandonar as coisas, de ter o caminho certo, vai ser grande. Então, melhor não correr o risco. Nem jogo na loteria. Vai que eu ganho. Brincadeira, né? Mas realmente não jogo não, mas tudo bem. Não condenando ninguém que jogue, tá ok? Não estou condenando ninguém. Eu estou fazendo uma piadinha.
Mas, então, ele está dizendo que é complicado. Então, a gente vê, por exemplo, pessoas que se vendem para ficar famosa na internet, na televisão, ou para ter poder, ou para ter riqueza, e acabam vendendo todos os... largando tudo o que a pessoa acredita para ficar rica, para ficar poderosa, para ficar... Né? Por isso que a pessoa fala que os políticos, muitos dos políticos, a pessoa entra na política. Como tem muita corrupção na política, muita gente fala, a pessoa entra, aí não se dá bem com a política, não consegue se corromper, ela sai fora da política. Ou ela entra boazinha e se corrompe e... Então é complicado, é uma coisa... Porque envolve muito dinheiro, envolve muito poder, envolve muitas vantagens. E às vezes você está lá fora, você não tem a tentação de fazer coisas erradas. Mas aí, não, é só uma vez. Não, é só 2 vezes. Não, é só 3 vezes. Não, é só essa vez, depois não faço mais. Mas fez a primeira vez, para fazer a segunda. Se você consegue resistir a primeira, é mais fácil de não cair. Mas se você cai a primeira vez, tem chance maior de você cair de novo. E as pessoas que conhecem você, né, é complicado, né? Mas as pessoas que passam lá no texto, né? Então, por exemplo, a Maria de Magdala. Ela, durante a vida dela, a Maria Madalena, que é de Magdala, Maria Madalena, ela compreendeu totalmente a lição de Jesus. No final da vida, ela viveu entre os leprosos, de boa vontade, para trabalhar, para ensinar e dar esperança para as pessoas sofredoras que tinham a hanseníase. E no final da vida, ela também adquiriu a hanseníase, a lepra. E ela se revoltou? Não, ela ficou feliz. Ela ficou feliz que ela ficou doente, porque ela se arrependia da vida pregressa dela. E ela sabia que aquela doença, ela acabou morrendo de hanseníase, de lepra, foi uma forma de purificar os equívocos que ela teve no passado. Então, ela ficou feliz com a doença. Ela agradeceu a Deus pela doença. A maioria de nós não faz isso, não. A maioria de nós não faz isso, não. Mas, no caso da Maria Madalena, ela fez. Comentários? Perguntas? Prof, o que mais impressiona esses relatos, o que é mais legal nisso tudo é que ele impressiona pela realidade tão estarrecedora, né, dos sofrimentos que eles passam, nós espíritos passamos pelos equívocos que cometemos, mas é tão legal, é tão maravilhoso ver quando a gente percebe, né, que nem nós somos imortais, nós erramos. Não estou dizendo assim. O que eu quero dizer é o seguinte, que há esperança para todos, mesmo aqueles que erram, e erram aprendendo. Então, eu não devia ter aberto, a tosse do Eugênio está me confundindo.
Que eu estou muito preocupada com essa tosse. Desculpa, gente. Mas o negócio que eu quero dizer é o seguinte, é tudo passageiro, mas se a gente aproveitar todas essas informações essas informações que vêm com todo esse relato, que ao mesmo tempo que deixa a gente estarrecido, traz também uma esperança muito grande de eternidade para nós, né? Que, se bem aproveitado, diminui até, como disse aí, não vá à dor, não procure a dor. Quer dizer, há possibilidade de você atenuar todo esse sofrimento. Olha que bom! Né? A gente tem que estar sempre esperto, tentando raciocinar, refletindo bem, para a gente não entrar nesses equívocos. Porque esses equívocos que fazem com que a gente sofra cada vez mais. É muito legal de ver. Se a gente insistir 500 vezes nessa aula, a gente vai entender claramente como a gente tem que agir. Olha que bom! Mesmo assim, se errar, existe atenuante, existe todas essas pessoas maravilhosas que vão nos ajudar. É bom não errar, né? Porque assim demora mais e sofre mais. Mas que é maravilhoso, é. Nós nunca estamos sozinhos, gente. É maravilhoso mesmo. Muito bem. Roberto? Não, eu lembrei de um caso que eu vi na televisão sobre o título da lição do Evangelho. Tá? Se seu pé ou olho for pecador, que arranque-o fora, eu atire longe. Né? Aí, outro dia, há um tempo atrás, eu vi um homem assaltando uma farmácia, ele era cadeirante. E como ele não conseguia manusear o revólver, então ele aprendeu a manusear com os pés. Aí ele entrou na farmácia e falou, é um assalto, e mostrando a arma. Aí o dono da farmácia ficou meio, ué, mas... Né? Não, estou falando sério, eu atiro mesmo e não sei o que, não sei o que. Aí entrou um cliente, ele começou a ficar preocupado, de repente, e falou, jogue todo o dinheiro aqui no meu colo. Ele estava na cadeira de rodas. Eu falei, meu Deus. Aí, nisso, o revólver dele caiu dos pés dele, né? Aí o homem chamou a polícia veio e levou o cadeirante embora. Então, esse vem da lição que foi aberto o Evangelho, né? Então, o nosso irmãozinho aí não aprendeu, já era cadeirante, né? E ainda continuava com o assalto, a próxima pode ser que seja um pouco pior até, né? Sabe lá. Agora, eu não sei se é a palavra certa, o que eu vou dizer é, cleptomania é aquela pessoa que não consegue ficar sem pegar um negócio? É isso aí? Né? Então, essa doença que existe um tratamento hoje, né? É uma doença, assim, bem espiritual mesmo. Porque a pessoa não consegue, quando olha o negócio, ele não consegue ficar sem pegar aquilo lá, né? Aí vai preso como ladrão, eu não sou ladrão. É que eu não aguento essa tentação de não pegar o que não é meu. Né? Então, é como diz aí toda a lição, você é tratado, né? Tem que observar bem o teu comportamento, o teu pensamento, né? E corrigir, aí você vai se corrigindo, para não voltar na mesma ala do mundo espiritual. É isso. Só, obrigado. Tudo que a gente faz depende da nossa intenção, né? Então, tem pessoas que acabam furtando algumas coisas porque vê o filho passando fome em casa e vai lá e não sabe o que fazer, e se desespera e vai lá e furta alguma coisa. Mas como o Roberto falou, tem pessoas que têm tudo, são ricas, não tem problema de nada, né? Nada falta. Mas mesmo assim ainda vai lá e furtam as coisas, pelo simples desejo, vício, sei lá, realmente dessa perturbação espiritual, que mesmo tendo tudo, vai lá e ainda acaba furtando as coisas, né? Então, realmente tem pessoas que passam por esse problema, por essa doença. E a gente sabe que existem as doenças, e as doenças
como a gente sempre sabe, né? Nós estamos sempre envolto em uma comunidade de espíritos. E a gente é influenciado pelos espíritos muito mais do que a gente imagina. Então, a gente tem que ficar alerta o tempo todo, tendo ideias firmes, pensamentos e sabendo o que fazer para a gente procurar se tornar pessoas melhores. A gente comete erros? Sim, lógico. Né? No meu caso, eu cometo erro. Né? No caso da Sônia, não, porque a Sônia já é perfeita. Mas, no meu caso, eu cometo erros. Né? Eu cometo erros. Né? E as coisas que eu vou cometendo, alguns erros com o conhecimento que eu tenho, eu percebo. Agora, tem erros que, devido ao nosso orgulho que a gente tem, a gente comete e nem percebe que está errando. Né? E quando eu erro, aí eu justifico. Eu fiz isso, mas por causa disso. Eu coloco todas as minhas justificativas. Se é o santo que erra, está totalmente errado. Mas os mesmos erros que o santo faz, eu faço, eu tenho todas as justificativas. Olha, mas o santo, tudo bem, ele errou mesmo. Mas no meu caso, eu tenho por causa disso. Por isso que eu fiz essa coisa aí. Então, não porque eu sou imperfeito, não. Não é isso? Viu, Lourenço, aquele governador lá do Rio de Janeiro, lá, como é que é o nome dele? Ex-governador do Rio de Janeiro, que está preso até hoje, mais de 300 anos lá, ele mesmo confessou que ele é viciado em roubo. Ele mesmo confessou. O nome dele, Sérgio Cabral. Né? É isso, Sérgio Cabral, esse mesmo. Ele mesmo falou, não, eu sou viciado em roubo, não adianta. Quer dizer, ele não aprendeu, ele continua lá e vai ficar até o resto da vida. Quer dizer, nessa encarnação, ele já falhou e vai continuar mais ainda. Né? Quando o Lourenço estava falando, eu lembrei de uns 2. Não, acho que uns 4. Não, acho que uns 9. Não, deixa para lá. Lá todos eles estão presos. Um mais ladrão que o outro. O microfone do Sandro está esquisito. Ele está falando e está no mundo. Eu estou escutando a voz dele e está no mundo. A internet dele não está muito boa, não. A minha internet está toda baleada hoje aqui, gente. Quase que eu não entro. Eu entrei aqui depois de uns 20 minutos lutando, mas nem o celular ajudou. Mas eu estou ouvindo a sua voz e continua no mundo. Está no mundo mesmo, estou ouvindo. Está no mundo e eu estou ouvindo a sua voz. Está muito esquisito esse negócio aí. Está assim lá no microfone dele lá. Muito bem. Então, então, a gente vai encerrar por hoje com a prece de encerramento de... Algum voluntário? Mais algum voluntário? Vai, Roberto. Eu. Falou eu. A Ana quer fazer. A Ana? Então faça, Ana. Elevamos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai misericordioso, a Mestre Jesus, por tudo que nos tem, em agradecimento por tudo que nos tem dado até este momento. Agradecemos a nossa Mãe Maria Santíssima, aos mentores espirituais que nos acompanham todo dia, em todos os momentos. Agradecemos ao irmão Dito, à irmã Maria, irmã Joana, ao nosso querido e amado
amigo Tecilde, a irmã Maria, e todos esses mentores que incansavelmente trabalham para que nós possamos compreender e ter mais espaço para nos unirmos com a mesma vontade, com o mesmo desejo de evoluir, de conhecer a vida. Jesus nos protege, nos dá esperança, nos ensina. Só basta nós seguirmos. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão aos mentores espirituais que trabalham incansavelmente para a proteção da Terra e para recolher os irmãozinhos que estão sendo levados no planeta. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Roberto, quer falar alguma coisa? Eu vou dizer, as evidências que eu tive, que no começo foi a evidência muito bonita, né? E quando eu vi essas evidências, o Justa começava a chorar, chorava muito. Aí eu vi um coração, né, que é chamado Coração de Maria, né, da Falante de Maria, que hoje ele estava em tom um vermelho bem clarinho, né, e um tomzinho verde por fora do vermelho. Então se formou lá no céu, né? Então prova que a Falante de Maria está sempre presente aqui no Brasil, né? E Deus queira junto de nós também. Eu vi também no começo, muitos de nós estávamos acompanhados de pequenos répteis, sabe? Mas tinha um irmão, homem de boa luz, né? Que ele foi retirando tudo rapidinho, limpou tudo, nos limpou, né? E levou tudo embora, foi tudo certo. Eu vi também muitas cachoeiras assim, perigosas, né? Ferozes, vamos dizer assim. Né? As quedas d'água não eram quedas d'água, eram cachoeiras ferozes. Eu vi muitos insetos escuros de uma grande quantidade. E eu vi o sol muito rasante, né? Deixando assim um aspecto assim de susto, né? Porque dava a impressão que o sol estava mais perto, sei que não está, mas dava essa impressão, né? E foi o que eu vi hoje. Obrigado. Muito bem. Então, boa noite a todos. Boa noite. Tem a Andressa também tem. Hoje eu não vi nada. Muito bem, muito bem. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, gente. Tchau, Até amanhã, hein? Milton. Tchau, Luizão. Mais uma vez, muito Tchau, obrigado a tchau. todos.